nome é Caleb Renner. O que estou prestes a lhe dizer é o que aconteceu naquela noite. A noite em que tudo desmoronou. E não apenas nossas mentes, mas nossas almas. Nunca pensei que algo tão simples como o jogo da confiança e do engano pudesse dar tão errado. Mas foi isso que aconteceu. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Tudo começou quando meu amigo David me convidou para um evento. Ao longo dos anos, nossa amizade teve seus altos e baixos, mas eu nunca recusei seus convites. Ele era o tipo de cara que poderia convencê-lo a fazer qualquer coisa simplesmente com algumas palavras e um sorriso confiante. Sempre havia algo intrigante sobre ele, algo que me manteve próximo apesar da sensação de que algo não estava certo. David me contou sobre um jogo, algo que ele tinha ouvido falar, algo novo e único. Ele insistiu que eu fosse, dizendo que seria uma oportunidade para me livrar do estresse, para descobrir algo que mudaria a maneira como eu via o mundo. O jogo, segundo ele, foi pensado para testar seus medos mais profundos, mas de uma forma controlada, sem ser realmente perigoso. Nós nos encontraríamos em uma velha casa isolada nos arredores da cidade. Poucos participantes, uma atmosfera íntima, apenas o necessário. Tudo estaria seguro. Disso eu estava certo. Mas isso foi antes de eu entrar naquela casa. A casa era, para dizer o mínimo, o epítome do que se poderia esperar de uma antiga mansão rural. Coberta de musgo, parede de pedra, janelas quebradas, móveis que pareciam ter sido abandonados na época da Grande Depressão. A atmosfera estava pesada, densa, como se a própria casa estivesse esperando por algo. Enquanto caminhávamos pela porta da frente, um frio estranho percorreu minha coluna. Eu não conseguia entender o que não estava certo, mas algo não se encaixava. Não era a casa, era a sensação de que algo estava nos observando. Nos reunimos na sala principal, uma sala grande com tetos altos e uma lareira apagada. Outros 5 já estavam lá, cada um com uma atitude desconcertante. Ninguém parecia totalmente confortável, mas todos estavam presentes. David me apresentou a cada um. Erika, uma psicóloga. Marcos, um empresário que estava sempre olhando ao redor como se estivesse procurando algo. Lisa, uma professora do ensino médio. Ti, um engenheiro com ar impaciente. E Carol, uma artista que parecia imersa em seus próprios pensamentos. O organizador do jogo, um homem que eu nunca tinha visto antes, apresentou-se como Jack, um cara de aparência nada convencional. Cabelo longo, óculos escuros que ele nunca tirava e um sorriso assustador que nunca desaparecia do seu rosto. Ele explicou as regras para nós de forma simples. O jogo era sobre tomar decisões difíceis, nas quais teríamos que confiar uns nos outros e aceitar as consequências das nossas ações. Cada decisão que tomássemos afetaria o destino de todos, e o objetivo era chegar ao final sem nos perdermos. O primeiro teste começou com algo aparentemente inofensivo: escolher em quem confiaríamos nossos segredos mais sombrios. Todos nós tivemos que escrever algo num pedaço de papel que os outros não conheciam. No final, alguém teria que adivinhar quem escreveu o quê. Um jogo psicológico trivial, pensei. Todos participamos, escrevemos nossas respostas. A princípio, não parecia haver nada fora do comum. Mas, conforme a noite progredia, o jogo começou a ficar estranho. A atmosfera tornou-se mais densa, as questões mais pessoais, os desafios mais perturbadores. Jack assumiu a tarefa de ler nossas respostas. Mas ele não apenas as leu. Ele as analisou com uma precisão que nos fez sentir vulneráveis. Foi nesse ponto que as tensões começaram a surgir. Pequenas fricções, risos nervosos, olhares evitados. O segundo teste foi mais direto. O que você faria se pudesse desaparecer deste mundo sem consequências? Cada um de nós foi convidado a fazer uma confissão. Ninguém queria ser o primeiro. Todos nos olhamos esperando que alguém falasse, mas ninguém ousou até que, finalmente, Marcos falou. Ele disse que queria ser livre, que desejava poder recomeçar sem os fardos do passado. Sua confissão, embora vaga, quebrou o gelo e todos nós seguimos de alguma forma. Mas a partir daí, o jogo não era mais apenas um jogo. O terceiro teste foi o que realmente mudou as coisas. Jack nos pediu para escrever algo tão pessoal que ninguém mais poderia saber. Algo tão escuro que revelasse a alma do grupo.
Era a única opção. Ele nos pediu para pensar sobre o que mais temíamos, o medo que nem sequer conseguimos reconhecer. Foi então que as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Lisa começou a tremer visivelmente. Erika, normalmente tão controlada, parecia lutar para manter a compostura. Ti, o engenheiro, não parecia mais tão impaciente. Seu rosto escureceu, como se estivesse preso em um pensamento do qual não conseguia escapar. E Marcos, que parecia tão confiante no início, começou a suar. Os murmúrios na sala se intensificaram. Ninguém sabia o que fazer com aquela pressão. Não sabíamos como lidar com o que havia sido liberado. O quarto teste foi o mais aterrorizante de todos. Quem de nós mentiria para sobreviver? Jack começou a fazer perguntas cada vez mais incisivas. Quem tinha medo de perder o controle? Quem estava disposto a fazer o que fosse preciso para conseguir o que desejava? Mas não éramos os únicos envolvidos no jogo. À medida que ele progredia, parecia que estávamos sendo observados de todos os ângulos, como se alguém estivesse controlando tudo das sombras. E foi ali, na penumbra da casa, que as primeiras manifestações começaram. Primeiro, um leve farfalhar no canto da sala, algo que nenhum de nós conseguia identificar. Depois, um cheiro fraco de enxofre encheu o ar. Começamos a sentir presenças, como se não estivéssemos sozinhos, como se as paredes estivessem sussurrando para nós. Carol foi a primeira a quebrar. Eu podia quase ouvir sua mente crepitar enquanto ela dizia algo que nos fez ficar em silêncio. Ela disse que viu algo nas sombras, algo que não podia descrever, mas que estava lá, nos observando. Ti tentou rir, mas seu riso soou oco, como se ele não suportasse o peso do seu próprio desespero. Lisa começou a gritar, pedindo para alguém tirá-la de lá. Então Jack se levantou. Naquele momento, sua presença se tornou opressiva. O jogo começou, disse ele com uma calma assustadora. O que resta agora é arrancar a verdade de cada um de vocês. No fim, o único que pode se salvar é aquele que enfrenta o seu próprio medo. A luz no quarto piscou e, num instante, a sala mergulhou em quase total escuridão. A única fonte de luz era uma lâmpada piscando levemente. Mas mesmo essa luz parecia estar sendo absorvida por algo que não podíamos ver. Era como se estivéssemos mergulhando em um abismo onde as regras não se aplicavam mais. Quando as luzes voltaram, algo havia mudado. Nós todos nos sentamos em silêncio, com os rostos pálidos e os olhos vazios, como se tivéssemos vivido um pesadelo. O jogo não era mais um jogo. Eu não conseguia mais dizer se estávamos brincando com nossas mentes ou se estávamos sendo manipulados por algo muito mais sombrio. Algo na casa, na atmosfera, nos despojou de qualquer senso de realidade. E então, no final, éramos apenas nós, um grupo de pessoas quebradas, confusas e aterrorizadas, sem saber como tínhamos chegado ali ou como sair. Eu não sei o que aconteceu naquela noite ou se algum de nós realmente sobreviveu ao que enfrentamos. Tudo o que sei com certeza é que, quando voltei para casa, o pesadelo não acabou, porque o jogo, de certa forma, nunca termina. Às vezes, na escuridão da noite, quando a chuva bate na janela, eu sinto que algo ainda está me observando. Algo que começou naquela casa e que nunca vai me deixar ir. Sou detetive particular há mais de 15 anos. Já vi de tudo: assaltos, roubos, fraudes complexas, assassinatos e enganos de todos os tipos. Mas nunca fui confrontado com um caso como este. Um roubo aparentemente perfeito, tão meticulosamente planejado que parecia impossível de resolver. Um crime em que cada detalhe se encaixava, mas, ao mesmo tempo, nenhum vestígio podia ser encontrado. A história começou em uma tarde fria de outono. Eu estava trabalhando em um caso de rotina quando recebi a ligação. O telefone tocou no pequeno escritório que eu tinha em um antigo edifício de tijolos vermelhos, no centro da cidade. Foi uma chamada que eu não esperava, de um cliente importante, alguém com conexões. James Dalton, um multimilionário que fez sua fortuna no setor de tecnologia. Uma figura proeminente cercada de luxo, segredos e dificuldades. Ele me pediu para ir vê-lo em sua mansão nas colinas ao norte da cidade. Eu não tinha dúvidas do que me esperava. Não seria um trabalho comum.
A mansão de Dalton estava isolada, um gigante de pedra que parecia mais uma fortaleza do que uma casa. Os muros altos e as cercas elétricas davam uma sensação de isolamento, como se você estivesse entrando em um mundo completamente diferente. Um mundo onde não poderia haver erros. Mas, de alguma forma, aconteceu. Quando cheguei, Dalton me conduziu pelos corredores de sua mansão até um escritório privado, uma sala sem janelas onde o ar era espesso e a luz das lâmpadas escura. Dalton não era uma pessoa fácil de lidar, mas naquele dia parecia nervoso. Seu rosto estava tenso e havia algo inquietante em seu olhar. Ele explicou o motivo da ligação. Sua empresa tinha sido vítima de um roubo, um furto no qual nada parecia ter sido tocado, mas o dano foi incalculável. Um arquivo digital extremamente sensível, uma série de dados cruciais para a segurança da empresa, havia desaparecido sem deixar vestígios. Pior ainda, ninguém havia entrado no prédio. As câmeras de segurança não registraram nada fora do comum e as fechaduras não mostravam sinais de terem sido violadas. Os funcionários não sabiam de nada e não houve testemunhas. Dalton estava desesperado. O arquivo continha informações críticas sobre o novo software que sua empresa estava desenvolvendo, um software capaz de revolucionar a indústria tecnológica. Se essa informação chegasse às mãos erradas, ele não apenas perderia milhões, mas sua reputação seria destruída. Então, ele me contratou para resolver o caso. Comecei minha investigação naquela tarde. As primeiras horas foram rotineiras, verificando câmeras de segurança, questionando funcionários, buscando possíveis acessos não registrados. Mas tudo parecia em ordem, quase demais em ordem. Ninguém entrou pela porta dos fundos. Nenhuma janela foi quebrada. Nem mesmo movimentos suspeitos foram detectados no sistema de alarme. O que mais me intrigou foram os funcionários da mansão. Ninguém parecia saber de nada. Ninguém tinha visto ou ouvido nada em comum. O roubo, se é que se podia chamar assim, ocorreu sem que ninguém percebesse. Foi então que decidi examinar mais detalhadamente os computadores da empresa em busca de pistas. O sistema de segurança era de última geração e o software utilizado para proteger os dados era quase impossível de hackear. Mas havia algo estranho nos registros de acesso, algo que não fazia sentido. Houve uma entrada em comum nos registros do sistema, que parecia ter sido gerada de dentro da rede, mas sem qualquer justificativa. Durante toda a noite, estudei os detalhes do roubo. Como parte do meu trabalho, verifiquei conexões internas, e-mails, transferências de arquivos. Tudo parecia se encaixar. E, ainda assim, algo me dizia que eu não estava vendo tudo o que deveria. A sensação de estar à beira de algo grande, de algo crucial a ser descoberto, era palpável, mas as respostas ainda não vinham. No dia seguinte, decidi entrevistar funcionário-chave. Queria saber mais sobre sua interação com a tecnologia da empresa. Dalton me disse que tinha plena confiança em seus funcionários, mas eu não podia ignorar a possibilidade de que alguns estivessem envolvidos. No entanto, depois de falar com eles, notei algo estranho. Cada um dos funcionários tinha um álibi perfeito. Ninguém parecia estar envolvido, e todos tinham uma razão sólida para não ter estado perto do arquivo no momento do roubo. Nem parecia haver um único ponto fraco em suas histórias. Percebi que alguma coisa não batia. Tudo estava tão perfeitamente estruturado, tão bem organizado, como se alguém tivesse antecipado cada movimento meu. Não só o arquivo havia desaparecido, mas o roubo em si fora planejado para que eu, como investigador, não conseguisse encontrar nada. A mente que arquitetou aquilo trabalhou milimetricamente. Enquanto eu continuava a investigação, algo chamou minha atenção nas plantas do edifício. A mansão de Dalton tinha uma série de passagens secretas antigas, construídas na época para esconder objetos valiosos. Elas eram conhecidas apenas pelo pessoal mais próximo. Perguntei-me se o ladrão poderia ter usado essas passagens para escapar sem deixar rastros. Decidi investigar essas passagens na escuridão da noite, quando a mansão estava completamente silenciosa. Na madrugada, esgueirei-me pelas partes mais isoladas da mansão, lugares onde ninguém ousaria ir. Enquanto vagava pelos corredores do silêncio, encontrei algo que me fez parar no meio do caminho. Em uma das paredes, havia uma pequena rachadura, quase invisível.
Depois de empurrar uma das pedras, descobri uma entrada secreta. Lá dentro, o ar era denso e pesado. A luz da minha lanterna iluminou o que parecia ser uma espécie de sala de armazenamento, um lugar onde ninguém havia entrado em anos. Mas, lá atrás, o que vi gelou meu sangue. Entre caixas velhas e objetos cobertos de poeira, encontrei algo inesperado. Um dispositivo que parecia um tipo de servidor portátil. Estava conectado a um sistema que eu não reconhecia. E, à medida que me aproximava, pude ver a luz pescando na tela, o arquivo roubado. Meu coração batia forte. O dispositivo estava ali, à vista de todos, mas ninguém o havia encontrado. Era como se todo o roubo tivesse sido uma grande distração, um jogo elaborado de faz de conta para esconder o que realmente importava. À medida que me aproximava, percebi algo ainda mais perturbador. A segurança da mansão não havia sido violada. O ladrão, se é que se pode chamar assim, não quebrou nenhuma regra de segurança. Ele não precisou hackear o sistema, nem acessar a rede por métodos convencionais. O roubo não foi realizado com ferramentas tecnológicas, mas com algo muito mais simples e igualmente devastador: a confiança. Gradualmente, percebi o que havia acontecido. O roubo foi perfeitamente planejado, não apenas pelo ladrão, mas por alguém de dentro da mansão. Alguém com acesso direto a todos os sistemas de segurança. Mas esse alguém não era um funcionário comum. Era alguém mais próximo, alguém que me tocou desde o começo. Voltei para o quarto principal onde Dalton me esperava, com os olhos brilhando de um jeito estranho, como se estivesse ciente de tudo desde o início. Ele fazia parte do plano desde o começo, não como cúmplice direto, mas como alguém que sabia o que aconteceria. O roubo não foi um roubo comum. Foi um movimento estratégico para alcançar o que realmente importava: a destruição total da sua empresa. Quando o confrontei, não houve surpresa. Ele não me respondeu imediatamente, mas vi algo em seus olhos, uma mistura de tristeza e satisfação. Ele sabia que o jogo havia acabado e que ele havia vencido. Para ele, tudo havia sido um jogo perfeito. Ele planejou cada detalhe para que, justamente, até eu, um detetive experiente, não conseguisse ver o verdadeiro alvo. E no final, o que foi perdido não foi apenas o arquivo. Foi a confiança, a própria alma do que eu havia construído. Esse foi o meu caso mais complicado, o mais desconcertante. Um roubo que não foi roubo, mas um jogo de mente. No final, percebi que os maiores roubos nem sempre são feitos com chaves ou computadores. Às vezes, as coisas mais valiosas são roubadas: controle, poder, a própria percepção do que acreditamos ser real. Meu nome é Richard Slade. Por anos, minha vida foi uma sucessão de dias tranquilos, rotineiros, quase previsíveis. Eu sou um cara comum. Trabalho em um escritório de contabilidade, moro sozinho em um modesto apartamento e minhas interações sociais são limitadas, mas não problemáticas. Nunca tive ambições desmedidas ou conflitos internos, apenas uma vida simples. Ou pelo menos era o que eu pensava, antes de tudo desmoronar. Tudo começou em uma cinza manhã de outono, quando um e-mail chegou à minha caixa de entrada. Não era algo que chamou minha atenção no começo, mas a linha de assunto gerou uma pequena faísca de curiosidade. Dizia: alerta de atividade suspeita em sua conta bancária. Uma mensagem automatizada, mais uma daquelas que instituições financeiras enviam de tempos em tempos para garantir que não estamos sendo vítimas de fraude. No entanto, algo dentro de mim me levou a verificar mais a fundo. Quando abri o e-mail, meu coração pulou uma batida. A mensagem detalhava transações na minha conta que eu não tinha feito, compras online, pagamentos para serviços que nunca havia contratado e até mesmo um saque significativo em dinheiro. Era como se minha vida estivesse sendo manipulada de longe. O pânico se instalou em meu peito enquanto eu tentava freneticamente acessar meu site de banco online. Mas, quando consegui, algo ainda mais perturbador aconteceu. Minha senha havia sido alterada. Eu não conseguia acessar nada. Naquele instante, a realidade começou a se distorcer. Tentei ligar para o serviço de atendimento ao cliente do banco, mas a fila de espera era interminável. Depois de uma hora sem resposta,
Senti a ansiedade começar a me consumir. Eu não podia deixar ninguém tomar o controle da minha vida assim, de jeito nenhum. E o pior de tudo, eu não sabia quem havia feito aquilo. Não havia um único indício de que alguém estivesse por trás de tudo. Decidi dar o próximo passo. Fui à polícia, mas logo percebi que a situação era mais complexa do que eu imaginava. O roubo de identidade não era um crime pequeno, e a resposta que recebi foi mais frustrante do que útil. Você terá que esperar os sistemas de segurança serem atualizados, me disseram. Mas, com o passar do tempo, as coisas só pioraram. Em poucos dias, percebi que mais das minhas contas estavam sendo afetadas. Meu e-mail foi hackeado, com ele, dados pessoais e correspondências que nunca deveriam ter sido vistas por mais ninguém. Meus documentos do trabalho foram copiados e modificados. Minhas redes sociais ficaram cheias de mensagens estranhas. E toda vez que eu tentava restaurar algo, me deparava com mais portas trancadas. Era como se uma sombra invisível estivesse apagando minha existência. Um borrão de informações que não me pertenciam. Foi quando percebi que não era apenas meu dinheiro e minha identidade digital que haviam sido roubados. Minha vida havia sido roubada. E o pior de tudo é que ninguém parecia se importar ou me levar a sério. Ninguém acreditou em mim. Conforme as semanas se passaram, fui forçado a lidar com consequências muito mais tangíveis. Meu crédito estava sendo destruído sem que eu pudesse pará-lo. Inscrevi-me para novos documentos, novas identidades. Mas tudo isso parecia uma corrida em que eu estava sempre atrasado. Minha vida estava sendo substituída por outra, e eu não tinha controle algum sobre isso. Cada vez que me deparava com uma nova pista, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Alguém, em algum lugar, estava monitorando cada um dos meus movimentos. Mas eu não fazia ideia de quem ou porquê. Numa noite, depois de verificar meu e-mail mais uma vez, encontrei uma mensagem enigmática entre as mensagens de spam. O endereço era anônimo, sem referência clara, mas o assunto me fez estremecer. Eu sei quem você é e eu sei o que você está olhando. Eu não sabia o que pensar. Seria isso uma tentativa de intimidação? Uma ameaça de alguém que estava por trás do meu roubo de identidade? Ou apenas um jogo cruel de alguém se divertindo às minhas custas? Decidi seguir uma pista. Eu não tinha muito a perder. O e-mail continha um link. Depois de pensar muito, cliquei. Uma página em branco apareceu na minha tela, com uma única mensagem. Você chegou tarde demais, Richard. Sua identidade não lhe pertence mais. Então, a tela ficou em branco. Era como se o espaço entre meus dedos tivesse desaparecido, levando consigo qualquer esperança de recuperar o que me pertencia. A sensação de vazio, de ser invisível, de não realmente existir me ultrapassou de forma insuportável. Os dias passaram e a paranoia começou a tomar conta de mim. Eu não tinha mais certeza de nada. Nem mesmo sabia se as pessoas que via ao meu redor estavam, de alguma forma, envolvidas nesse jogo obscuro. Comecei a ver rostos familiares em lugares estranhos, a ouvir risos que pertenciam a ninguém em particular, a sentir como se estivesse preso em um labirinto sem saída. E tudo parecia apontar para uma única pergunta: quem estava por trás de tudo isso? Minha obsessão em encontrar uma resposta me levou a visitar lugares que nunca pensei que visitaria. Comecei a seguir os rastros das transações feitas com minha identidade. Cada pagamento, cada compra, cada vestígio digital deixado para trás me aproximava de algo grande, algo que eu não conseguia ver, mas podia sentir. A princípio, tudo parecia seguir um padrão, mas, à medida que cavava mais fundo, esse padrão desmoronou diante dos meus olhos. Recebi outra mensagem. Desta vez, não era anônima. Era uma carta impressa, entregue ao meu apartamento, escrita à mão em tinta vermelha. Sua pesquisa me levou longe demais. Richard, está na hora de você parar, ou as consequências serão piores. O medo começou a tomar conta, mas eu não conseguia parar. Minha vida já havia sido levada, e eu não iria ficar parado enquanto outra pessoa assumia o controle. Com o passar das semanas, comecei a notar algo estranho. As pessoas que eu conhecia não me reconheciam. A mulher no supermercado, o homem que me cumprimentava na esquina, até mesmo os poucos amigos que ainda me restavam.
Todos pareciam confusos, como se não soubessem quem eu era. Algo havia ficado distorcido na percepção delas, como se uma névoa pesada tivesse apagado os vestígios da minha identidade. Era como se eu nunca tivesse existido. Finalmente, a verdade veio à tona, mas de uma forma tão assustadora que nem eu consegui compreender completamente o que havia acontecido. Depois de meses seguindo todas as pistas, finalmente cheguei a uma teia obscura de segredos, dados e conexões. O que parecia ser um simples roubo de identidade não era nada mais do que o começo de algo muito maior. Um jogo sombrio. Alguém decidiu tirar minha existência. Não apenas para roubar meu dinheiro ou meus documentos, mas para destruir minha vida em si. Era uma experiência social, algo muito mais complexo e sinistro. A informação que encontrei foi aterrorizante. Havia uma organização, um grupo clandestino de pessoas com a capacidade de apagar completamente a identidade de alguém. Não apenas no mundo digital, mas também no mundo real. Esse grupo não estava apenas roubando identidades. Eles estavam usando-as como peões em um jogo muito maior, onde as pessoas se tornavam fantasmas, sombras. E eu, ao que parecia, tinha sido sua última vítima. O pior de tudo foi a constatação de que a única maneira de recuperar minha vida seria desistir dela completamente. Eu não poderia simplesmente aceitar voltar. Minha identidade não me pertencia mais. Os documentos, as memórias, as pegadas na web, tudo havia sido reescrito. Agora aqui estou eu, uma pessoa presa entre o passado e o presente, em uma busca constante por algo que não existe mais. Porque, neste mundo, os traços do que eu já fui desapareceram. E, em seu lugar, estou apenas um rastro borrado de alguém que não tem mais rosto. E eu não sei se algum dia me encontrarei novamente. Meu nome é Jack Sutherland. Eu sou geólogo, embora isso não seja algo que me defina completamente. Minha verdadeira paixão, minha razão de existir, é a exploração. Mineração e geologia são apenas as maneiras que encontrei para satisfazer minha necessidade de mergulhar no desconhecido, descobrir o que está escondido sob a superfície da Terra. O que começou como uma carreira profissional se transformou em uma obsessão pelo desconhecido. Foi por isso que aceitei um emprego na antiga mina Black Hollow. A mina estava fechada há mais de 20 anos, e sua história foi marcada por acidentes, desaparecimentos e rumores de uma estranha presença habitando nas profundezas. Apesar disso, o lugar nunca deixou de prender minha atenção. Algo em seu mistério me atraía. Então, quando um grupo de exploradores liderados por um velho amigo meu, Nathan Wells, decidiu aventurar-se em uma expedição lá, não resisti. O plano era simples: entrar, documentar a geologia da mina, coletar algumas amostras de minerais raros e, claro, dar uma olhada nos túneis esquecidos. Nathan havia falado sobre a possibilidade de encontrar novas veias de minerais valiosos. E, embora eu não tivesse certeza do que iríamos descobrir, fui movido pelo desejo de desvendar o que os antigos mineiros deixaram para trás. Era uma manhã fria de outono quando chegamos à entrada da mina. O local estava envolto em uma camada de neblina espessa que dava à paisagem uma aparência sombria. A mina Black Hollow estava cercada por um ar de abandono. Os trilhos enferrujados e as pedras cobertas de musgo nas paredes contavam histórias de um tempo que já se foi. Enquanto nos preparávamos para entrar, Nathan, que conhecia a mina como a palma da mão, explicou os caminhos que seguiríamos e os riscos envolvidos no terreno. No início, tudo ocorreu como esperado. Caminhamos pelos túneis, iluminados apenas por nossas lanternas, enquanto examinávamos as paredes rochosas, registrando dados e coletando algumas amostras. A mina parecia mais segura do que sua reputação nos fazia acreditar. A umidade do ar e o som dos nossos passos ecoando nos corredores vazios eram os únicos sinais de vida no local. Mas algo não estava certo. Algo parecia estranho, como uma pressão no ar que não podia ser ignorada. À medida que descíamos mais profundamente no labirinto de túneis, os sons ao nosso redor começaram a mudar. O farfalhar das ferramentas, o eco das nossas vozes, tudo ficou distorcido de uma forma que me deixou desconfortável. Era como se a mina estivesse viva, nos ouvindo, nos observando.
Foi por volta da 3ª hora que chegamos a uma seção da mina que não estava nos planos antigos. Uma passagem estreita, apertada e escura que parecia ter sido selada há muito tempo. Nathan, sempre entusiasmado e confiante, sugeriu que continuássemos. E, embora algo dentro de mim me dissesse para voltarmos, o desejo de descobrir algo novo me incentivou a seguir em frente. O túnel nos levou a uma câmara profunda, uma vasta caverna natural cujos limites se perdiam na escuridão. O ar estava denso e viciado. Havia algo estranho sobre a caverna. Enquanto avançávamos, um do grupo, Travis, o mais novo de nós, apontou para algo na parede. Parecia um símbolo gravado, algo antigo e desgastado pelo tempo. Ninguém no grupo sabia o que significava, mas todos olhamos para ele com uma sensação incômoda que rapidamente nos dominou. Era como se aquela marca, aquele aviso, viesse até nós do passado, pedindo para pararmos. Apesar do desconforto, continuamos explorando. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Um estrondo surdo, como um tremor, fez com que o chão sob nossos pés começasse a sacudir. No início, foi leve, mas logo a vibração se intensificou. O som de rochas desmoronando e o render da estrutura nos fizeram entrar em pânico. Tentamos correr, mas o túnel começou a desabar e em questão de segundos tudo ficou escuro. A terra engoliu tudo o que conhecíamos e caímos no vazio. Não me lembro muito do que aconteceu em seguida. Tudo o que sei é que, quando acordei, estava em uma passagem mais profunda da mina, com a cabeça grogue e o corpo dolorido. Não havia luz, apenas o som ofegante da respiração e o eco dos nossos gritos à distância, como se estivéssemos sendo observados. Minha lanterna havia sumido, e a de todos também. Não sabíamos onde estávamos. Não sabíamos quantos de nós estavam vivos. No início, tentamos nos comunicar, fazer barulho para que os outros pudessem nos encontrar, mas o eco desapareceu no nada. Tentei lembrar o caminho, as passagens que havíamos percorrido, mas a confusão dominava meu raciocínio. E então ouvimos isso. Um som abafado, como um arrastar, algo se movendo na escuridão. A princípio, pensei que fosse o som de mais pedras caindo, mas logo percebi que não era uma avalanche. Era o som de algo deslizando, respirando na escuridão. Um sussurro baixo, quase inaudível, que nos cercava. Nathan foi o primeiro a entrar em pânico. Ele começou a correr, a gritar, tentando encontrar uma saída. Mas tudo o que conseguiu foi correr mais fundo na escuridão, longe de nós. Tentamos segui-lo, mas as paredes pareciam se mover. O túnel ia estreitando, as rochas rangiam e a caverna parecia viva. Depois do que pareceram horas, uma luz fraca apareceu à distância. Eu não sabia se era minha mente pregando truques ou se realmente havia algo além. Meu coração batia forte enquanto eu me aproximava da fonte da luz. Logo vi o que causava o brilho. Uma abertura no teto da caverna, uma rachadura onde a luz do sol podia filtrar. Mas o que vi em seguida me paralisou. Ao lado da fenda havia algo que eu não conseguiria descrever em palavras. Um ser, uma sombra, não humano, deslizando pelas rochas como se fosse parte da própria caverna. Não tinha forma definida. No entanto, senti que me observava, que percebia meu medo. Naquele momento, entendi que algo havia despertado na mina. Algo que estava esperando por nossa chegada. A marca na parede, os tremores, o colapso, tudo fazia parte de um plano. Eu corri sem pensar no que estava deixando para trás. Meu corpo foi movido pela inércia, empurrado pelo terror. Finalmente, encontrei os outros. Alguns estavam em choque, outros feridos, mas todos compartilhávamos o mesmo sentimento de pavor de sermos caçados. Decidimos que precisávamos sair dali, que não havia mais nada que valesse a pena explorar. O retorno foi lento e torturante. Movemo-nos pela escuridão completa, guiados apenas pelo som dos nossos passos e pelo esmagamento das pedras. O ar ficou mais denso à medida que nos aproximávamos da saída, mas eu não conseguia parar de olhar para trás. A sensação de que algo nos perseguia não me deixava em paz. O som do rastejar, o sussurro baixo que parecia vir das entranhas da terra, nos seguia. Finalmente, depois do que pareceram dias, chegamos à saída da mina. O ar frio bateu no meu rosto. Por um momento,
Senti uma estranha calma, mas sabia que não havíamos escapado de nada. A mina Black Hollow mudou algo em nós, algo que nunca poderíamos desfazer. No final, restaram apenas 3 de nós, Nathan, Travis e eu. Os outros, perdemos na escuridão. Não sabíamos o que aconteceu com eles, se estavam mortos ou ainda presos em algum canto daquele abismo subterrâneo. O medo nos consumiu, e não havia maneira de saber se algum dia entenderíamos o que realmente aconteceu lá. Mas uma coisa era clara: nunca mais seríamos os mesmos. A caverna deixou uma marca em nós que nunca iria embora, e a escuridão ainda estava conosco. Meu nome é Alan Carter. Por grande parte da minha vida, tenho sido uma pessoa comum. Nunca me interessei por fama ou riqueza, e os amigos que tive foram poucos, mas sempre confiáveis. Posso dizer, sem falsa modéstia, que minha vida estava em equilíbrio até conhecer Michael. Michael Flynn entrou na minha vida anos atrás, quando nós dois éramos jovens. Eu tinha 22 anos e estava procurando algo que desse significado à minha rotina. Michael, na época, era uma presença intrigante, um cara quieto, mas com uma maneira calma de olhar o mundo que me cativou imediatamente. Nós nos conhecemos em uma livraria, procurando os mesmos livros de filosofia. A partir daí, nos tornamos amigos. Michael era diferente da maioria das pessoas que eu conhecia. Ele tinha uma mente brilhante e uma capacidade de análise de cair o queixo. Era o tipo de amigo com quem você podia falar sobre qualquer coisa, desde o banal até o profundo. As pessoas que o conheciam o descreviam como sério, mas sempre gentil, e nunca havia um traço de escuridão em seus olhos, pelo menos nos primeiros anos. Com o tempo, aprendi que Michael passou por momentos difíceis quando era jovem. Ele havia crescido em um ambiente complicado, em um bairro onde as linhas entre o certo e o errado pareciam confusas. Ele perdeu a mãe ainda jovem, e seu pai nunca estava por perto. Como amigo, tentei oferecer-lhe apoio, mas sempre com a sensação de que havia algo nele que eu não conseguia entender direito. Os primeiros anos da nossa amizade foram normais. Nós nos encontrávamos regularmente nos bares, nos cafés, na livraria antiga onde nos conhecemos. As conversas fluíam naturalmente. Mas havia algo em Michael que mudou com o passar do tempo. Ele começou a ficar mais reservado, mais distante. Por um tempo, parou de me ligar com tanta frequência. Às vezes eu o via andando pelas ruas, sempre sozinho, seu rosto mais sombrio que o normal. Na verdade, lembro que, naqueles dias, o vi conversando com muitas pessoas, mas sempre brevemente, como se suas palavras fossem vazias, como se ele estivesse lá sem realmente estar lá. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer na cidade. De um momento para outro, uma série de assassinatos aterrorizou nossa pequena comunidade. As vítimas eram mulheres jovens, na faixa dos 20 e 30 anos, que desapareceram sem deixar vestígios. Os corpos nunca apareciam imediatamente, mas, com o passar dos dias, a polícia encontrava restos mortais em lugares remotos, quase sempre nos arredores da cidade, na floresta ou nos esgotos. À medida que a investigação progredia, os detalhes ficavam mais obscuros. As vítimas não pareciam estar relacionadas entre si. E, embora houvesse evidências de luta onde os corpos foram encontrados, não havia pegadas claras nem vestígios óbvios de um suspeito. Como amigo próximo de Michael, me vi envolvido na crescente paranoia da cidade. Sem querer, comecei a prestar atenção em tudo o que acontecia ao meu redor, estudando as notícias e ouvindo os rumores que circulavam. Ninguém parecia saber quem estava por trás dos assassinatos, e a polícia estava presa em um beco sem saída. Mas o pior de tudo era a crescente sensação de que o assassino podia estar muito mais perto do que imaginávamos. Na minha mente, sempre houve algo que não fazia sentido. Eventualmente, os desaparecimentos pararam, mas a angústia na cidade persistia. As pessoas olhavam ao redor com desconfiança. Alguns vizinhos começaram a conversar uns com os outros, mas nunca chegaram a nenhuma conclusão. A polícia teve pouco progresso, e os rumores de uma mente criminosa descontrolada continuaram a crescer pelas ruas. Mas eu nunca imaginei que minha própria vida estaria conectada a tudo isso. Até que algo aconteceu, algo que mudou minha visão de tudo o que eu sabia. Uma noite,
Enquanto folheava algumas fotos antigas em meu apartamento, recebi uma ligação de Michael. Ele estava ligando muito menos do que antes, e naquela noite havia algo diferente em seu tom. Embora sua voz ainda soasse calma, havia uma tensão subjacente, como se ele estivesse à beira de um precipício, algo que eu nunca tinha sentido antes. Ele queria me encontrar. Combinamos de nos encontrar em um bar no centro da cidade, o mesmo que costumávamos frequentar quando tudo parecia mais simples. Quando cheguei, Michael já estava lá, esperando em uma mesa no canto. Seu rosto estava mais fino, seus olhos mais escuros que o normal. Algo em sua presença me deixou desconfortável, como se o ar entre nós estivesse carregado de algo que eu não conseguia identificar. Sentei-me em frente a ele, tentando não deixar o silêncio se estender demais. Michael não disse nada primeiro, apenas me encarou com uma intensidade que eu não conseguia explicar. Foi quando, sem aviso, ele começou a falar. Ele me contou coisas que, a princípio, não entendi muito bem. Falou sobre sua vida, sobre seus anos na cidade, sobre as pessoas que havia conhecido. Mas suas palavras não correspondiam à pessoa que eu pensava conhecer. Ele se referiu a si mesmo com uma frieza que me gelou o sangue. Parecia falar sobre sua vida como se fosse um observador externo, como se não se sentisse parte dela, ou, pior, como se não desse valor a isso. No início, tentei entender o que ele estava dizendo. Ele falava sobre momentos difíceis do seu passado, sobre pessoas que conhecera, sobre vítimas que observava sem intervir. No começo, pensei que fosse uma metáfora, mas quando mencionou as mulheres assassinadas, ao falar de detalhes que só o assassino saberia, meu estômago se embrulhou. Naquele momento, minha mente começou a fazer conexões que nunca quis fazer. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas de uma forma que me fez querer fugir. O que Michael estava descrevendo não era uma conversa simples sobre sua vida. Era uma confissão em câmera lenta. Não sei quanto tempo demorou para que minha mente processasse completamente o que ele estava me dizendo. Havia algo enlouquecedor em seus olhos, algo perdido. Era como se ele estivesse falando sobre outra pessoa, alguém distante. Quando percebeu minha reação com um olhar aterrorizante e calmo, eu não aguentei mais. Meu corpo começou a reagir, e tudo o que eu pensava que era amizade, camaradagem e confiança começou a ruir. Michael não era o homem que eu conhecia. Ele não era o amigo que esteve ao meu lado por tantos anos. Ele era o assassino. Minha mente não conseguia processar o que eu tinha acabado de ouvir. Michael não era apenas um amigo com uma vida difícil. Ele era um monstro, um predador que esteve entre todos nós. No início, senti-me traído. Depois, senti medo. E, no final, senti culpa. Culpa por não ter visto antes. Culpa por não ter percebido os sinais. Culpa por ter sido tão ingênuo. Quando me levantei para sair, Michael olhou para mim como se estivesse esperando que eu dissesse alguma coisa, como se já soubesse o que eu ia fazer. Minha cabeça estava em um turbilhão de emoções, mas algo me disse que, se eu ficasse mais tempo, nunca sairia vivo de lá. Eu sabia que não conseguiria fazer isso. Eu sabia que, se mantivesse contato com ele, ele me puxaria para sua escuridão, em um abismo que eu não poderia suportar. Naquela noite, me afastei de Michael para sempre. A cidade não foi mais a mesma depois daquela conversa. O peso do que eu tinha descoberto ainda me assombrava. Eu não podia contar a ninguém o que havia acontecido. Ninguém acreditaria em mim. Ninguém iria imaginar que Michael, um homem educado, quieto, pensativo, poderia ser capaz de algo tão horrível. Os meses passaram e a vida seguiu, mas a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Os desaparecimentos cessaram, mas no meu coração eu sempre soube que Michael ainda estaria lá, espreitando nas sombras. Nunca mais o vi. Nunca mais ouvi falar dele. Talvez, de alguma forma, essa seja a pior parte de tudo. Porque o medo não vem apenas do que você vê, mas do que você sabe que está esperando, escondido nas sombras. E Michael, de alguma forma, sempre estará lá, observando das sombras entre nós. E agora eu sei que sou o único que conhece a verdade. E que a verdade, mais que o medo, é o que realmente me assombra.
Meu nome é James Althorne. Sempre fui um homem comum, daqueles cuja vida não parece ter pé nem cabeça em nenhum aspecto. Nasci e fui criado em um bairro tranquilo, numa família simples que, apesar das dificuldades, sempre tentou seguir em frente. No entanto, com o passar do tempo, minhas escolhas me levaram a um lugar escuro, do qual ainda tento escapar. Mesmo sabendo que, no final, não há escapatória. Eu era um jovem com a vida à minha frente quando as coisas começaram a desmoronar. Tudo começou com meu trabalho, ou melhor, com a falta dele. Por anos, agarrei-me a um emprego em uma empresa que nunca me valorizou, que nunca reconheceu o esforço que eu colocava nas minhas tarefas. Eu me considerava um bom homem, ou assim pensava, mas o dinheiro não entrava. As contas se acumulavam, e as promessas de um futuro melhor evaporavam a cada mês que passava. Minha esposa, Laura, estava sempre ao meu lado. Ela era uma mulher incrível, uma mãe excepcional para nossos 2 filhos, Emma e Jake. Ela nunca me guardou ressentimentos. Sempre dizia que superaríamos as dificuldades, que os problemas eram apenas uma etapa da nossa vida. Mas eu não via dessa forma. Com o passar do tempo, o desespero começou a consumir minha mente, como uma névoa escura cobrindo tudo. Os credores ligavam constantemente. Cartas ameaçadoras chegavam à nossa porta com mais frequência. Eu sentia a pressão como uma pedra no peito. Estava preso em um labirinto do qual não sabia se encontraria a saída. Eu não tinha emprego, não tinha dinheiro, e meu orgulho, o mesmo orgulho que me levou a recusar ofertas de ajuda, impediu-me de pegar dinheiro emprestado ou recorrer a parentes para sair do buraco. Laura não entendia por que eu estava tão distante, porque me fechava em mim mesmo. Toda vez que via seus olhos cheios de preocupação, algo em mim se partia. Mas uma faísca de desespero também se inflamava, como se minha vida fosse uma mentira que eu não podia mais sustentar. Numa noite, depois de uma discussão particularmente amarga, quando Laura me perguntou o que eu faria para mudar nossa situação, senti como se o mundo estivesse me esmagando. Na minha mente, a única saída era fugir, desaparecer, escapar de tudo. Talvez, se eu fosse longe o suficiente, pudesse escapar dos problemas, das pressões que me afundavam a cada dia. Talvez fugindo, eu encontrasse uma maneira de reconstruir minha vida, de recomeçar sem o fardo pesado que eu carregava. Naquela mesma noite, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Sem dizer nada a Laura, sem nem pensar nas crianças, peguei o que pude. Coloquei algumas roupas numa mochila e saí de casa em silêncio. Fui até a rodoviária e comprei uma passagem barata para o sul, para um lugar onde ninguém me conhecia, onde ninguém me perguntaria por que eu havia ido embora ou, pior, o que eu mais temia, que alguém me pedisse para consertar as coisas, para voltar. Eu não queria encarar isso. Não queria olhar o sofrimento da minha família ou a decepção nos olhos da minha esposa. A viagem de ônibus foi longa e interminável. Conforme a cidade ficava para trás, sentia como se uma parte de mim estivesse se desfazendo, como se minha identidade estivesse se dissolvendo no ar rarefeito. Eu sabia que não poderia voltar. Qualquer tentativa de voltar para casa seria em vão. Em algum lugar dentro de mim, entendi que não havia caminho de volta à vida que deixei para trás. Laura e as crianças seguiriam sem mim, e eu teria que encontrar uma nova maneira de existir sozinho. Cheguei a uma pequena cidade litorânea, um lugar para onde os turistas escapavam para esquecer, onde as pessoas estavam ocupadas demais com seus próprios problemas para notar a chegada de um estranho. Era o refúgio perfeito para quem queria fugir do passado. Os primeiros dias naquela cidade foram quietos, até agradáveis. Encontrei um pequeno trabalho em um bar local, daqueles lugares onde as pessoas vão para se perder, para esquecer. As horas passavam lentamente enquanto eu atendia turistas que iam e vinham, sem deixar muitos vestígios. Ninguém me conhecia lá. Ninguém sabia dos meus erros, das dívidas que deixei para trás, da família que abandonei. Por um tempo, isso pareceu suficiente. No entanto, não demorou para as coisas começarem a mudar. Quanto mais tempo eu passava naquela cidade litorânea, mais percebia a sombra que sempre me seguirá. A princípio, tentei não pensar nisso, mas a culpa, silenciosa e onipresente, nunca me abandonava.
Toda vez que via um casal caminhando pela praia com seus filhos, ouvia alguém falar sobre seus problemas e como superaram. Meu coração se apertava. Como pude deixar minha família, Laura, Emma e Jake? Como pude abandoná-los só porque não encontrei uma solução imediata? A culpa me envolvia como uma névoa densa, da qual não havia como escapar. Comecei a perder o sono. As noites tornaram-se intermináveis, e o pesadelo da minha própria fuga assombrava cada canto da minha mente. Algumas noites eu acordava suando, tremendo com a sensação de que alguém olhava pela janela do meu pequeno quarto, como se Laura estivesse ali, esperando que eu voltasse. Outras vezes, sonhava com os passos dos meus filhos correndo pela casa e me chamando, mas nunca conseguia encontrar o caminho de volta. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, vi um jornal na vitrine de uma loja de souvenirs. A primeira página mostrava uma foto de Laura, com uma expressão triste, porém serena. A notícia dizia que ela estava procurando emprego e que os filhos já haviam se adaptado à nova escola. A reportagem parecia normal, sem grandes novidades. Mas o olhar nos olhos de Laura me perfurou como uma adaga. Era como se eu pudesse sentir sua dor, seu vazio, a incerteza que certamente invadira sua vida depois do meu desaparecimento. Foi naquele momento que a realidade me atingiu com força total. O que fiz foi inútil. Eu havia ido embora, fugindo da minha família, das pessoas que mais amava, sem nenhuma explicação. Corri sem pensar nas consequências, sem compreender a dor que deixaria para trás. E agora eu estava ali, perdido numa cidade litorânea, preso pela minha própria covardia, incapaz de voltar para casa, incapaz de encarar a verdade das minhas decisões. Naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas e a chuva começava a cair forte, me encontrei no balcão do bar, olhando para o vazio. O lugar estava vazio, como sempre àquela hora, mas minha mente estava cheia de barulho. Sentia que meu corpo não era mais meu, que minhas mãos, meus pensamentos, não pertenciam a mim. Eu tinha tomado a decisão mais covarde da minha vida e agora estava pagando o preço. Decidi ir dormir cedo naquela noite, mas o sono nunca veio. Imagens da minha família giravam implacavelmente na minha mente. Meus filhos correndo pelo quintal, rindo, chamando por mim. Laura me esperando na porta, de coração partido. Eu não podia mais viver com esse peso. Não conseguia continuar fugindo de algo que não podia deixar para trás. Então, naquela mesma noite, enquanto a tempestade rugia do lado de fora da pequena cabana que aluguei, tomei uma decisão. Eu tinha que voltar. Tinha que encarar o que fizera. Não importava se Laura me odiasse, se as crianças não quisessem nada comigo. O que fizera era irreversível, mas eu precisava enfrentar as consequências, porque não podia mais viver com o fardo de ter fugido sem lutar pelo que realmente importava. Ao amanhecer, peguei minha mochila, a mesma que usei quando deixei tudo para trás, e fui para a estação de ônibus. Sabia que a viagem de volta seria longa e cheia de medo, mas também sabia que era a única coisa que podia fazer. Não tinha ideia do que me esperava quando voltasse para casa, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava enfrentar aquilo, que precisava ser o homem que meus filhos precisavam, mesmo que isso significasse enfrentar o sofrimento que eu mesmo causará. Minha viagem de volta foi silenciosa, uma jornada de arrependimento e reflexão. A cidade que deixei para trás parecia distante, irreal, como um pesadelo do qual eu havia despertado tarde demais. Mas eu não podia mais fugir. Embora não soubesse se minha família me aceitaria, pelo menos eu poderia dizer que estava de volta, que finalmente enfrentei as sombras que deixei para trás. Meu nome é Robert Graves. Você pode ter ouvido falar de mim se já se interessou pelas histórias daqueles que tentaram escapar das prisões mais impenetráveis do país. Eu não sou um homem importante na comunidade, no sentido da palavra, mas meu nome ainda é lembrado nos murmúrios dos guardas e nas paredes manchadas de suor da prisão de Blackthorne. Esta é a minha história. A história de como fiquei preso na escuridão de Blackthorne e como planejei minha tentativa de fuga. Eu sempre soube que algo assim ia acontecer. Afinal, não foi minha primeira tentativa. No entanto, o momento mais lembrado não foi o primeiro nem o segundo. Foi o terceiro.
Aquele que veio quando tudo parecia perdido, quando todos os olhos estavam em mim e as portas do meu destino pareciam fechadas para sempre. Tudo começou 5 anos atrás, quando fui preso. Não foi por um crime particularmente espetacular. Eu não matei ninguém, nem assaltei bancos. No entanto, me envolvi em algo mais obscuro e perigoso, o tipo de coisa que você não pode perdoar, não importa o quanto esteja arrependido. Eu estava envolvido em negociação ilegal com informações privilegiadas. Não demorou para que a polícia ansiasse me encontrar, e quando fizeram, já era tarde demais para cobrir tudo. O julgamento foi rápido, e o veredito? Também, culpado. 25 anos em Blackthorn, a prisão de segurança máxima. O primeiro ano foi o pior. Eu nunca me acostumei com a rotina, a comida velha, o osso frio congelante e a brutalidade dos guardas. Blackthorn não era como as outras prisões. A vida ali não tinha valor, nem mesmo para os oficiais. E, claro, havia a vigilância constante, câmeras em cada canto, cães, muros, cercas eletrificadas. As tentativas de fuga não eram algo para se fazer levianamente em um lugar como aquele. Mas o desespero é um motor poderoso que te empurra a fazer coisas que você jamais imaginaria fazer. A ideia de escapar surgiu depois de alguns anos na cela. No começo, eu só pensava em sobreviver, apenas aguentar firme. Mas, com o tempo, a ideia começou a tomar forma. Ninguém em Blackthorn deixa você ser neutro. Você se torna parte do sistema, de uma forma ou de outra. Decidi que a única saída era forjar uma aliança com aqueles que tinham o poder. Os criminosos mais perigosos do lugar. Havia um cara chamado Harris, um homem na casa dos 50 anos que estava preso há quase 30 anos. Ele era o líder de uma pequena gangue dentro da prisão. Pessoas que não se importavam com nada, nem com a lei, nem com as consequências. Harris tinha acesso a recursos que eu nem poderia imaginar. Ele sabia como se mover sem ser visto, como manipular os guardas e como obter o que precisava quando o sistema negava isso. Num lugar como aquele, poder é a única língua falada. Então comecei a me aproximar dele sem levantar suspeitas. Não era algo óbvio. Eu não queria que os outros soubessem que eu tinha planos. Tudo tinha que ser discreto. E Harris rapidamente entendeu isso. Depois de meses de conversas e gestos discretos, Harris concordou em me ajudar. Claro, tudo tem um preço. E o meu era fornecer a ele e sua gangue as informações que eu obtinha dos outros prisioneiros. Eu não gostava da ideia, mas na época não me importava. Tudo o que eu queria era sair de lá. Nessa altura, eu já não era mais a pessoa que eu era quando cheguei. O desespero e o medo me mudaram. Não havia como voltar atrás. O plano começou a tomar forma nas noites solitárias da minha cela. Enquanto os outros dormiam, eu ficava acordado, desenhando em pedaços de papel amassados, traçando linhas e rotas em mapas que obtive através de subornos. Blackthorn era uma prisão feita para prender os piores criminosos do país. Mas mesmo tal lugar não era imune à corrupção. Os guardas aceitavam subornos e faziam vista grossa. Eu aprendi todas as vias de acesso, os pontos cegos, as horas em que as patrulhas eram menos rigorosas, os pontos fracos nas paredes e nas portas. Tudo o que eu precisava saber para fazer meu movimento. Finalmente, o dia chegou. Estava tudo pronto. Durante semanas, estive estocando suprimentos, juntando pequenos itens na minha cela. Uma pequena lanterna, uma corda, algumas ferramentas que obtive com a ajuda dos contatos de Harris. A data já estava marcada. Tudo dependia de ninguém perceber nada de estranho. E, por um tempo, tudo parecia correr bem. A noite da fuga começou como qualquer outra. A chuva chicoteava contra as janelas da prisão, criando um som abafado que preenchia o ar. Luzes piscavam intermitentemente, facilitando o movimento através das sombras. Naquele momento, o controle estava em minhas mãos. A última coisa que me restava fazer era passar pelas ruas internas da prisão e entrar no sistema secreto de túneis que Harris havia preparado. Mas algo deu errado. Quando cheguei a um dos pontos cegos, um dos guardas, um homem corpulento chamado Robert, me viu. Ele não disse nada, mas algo em seu olhar me fez entender que ele havia notado algo errado. Naquele momento, o medo me agarrou, como se a própria vida estivesse se esvaindo.
Eu não podia parar. Se o fizesse, tudo estaria perdido. Corri o mais rápido que pude, meus passos ecoando no vazio corredor. Senti meu coração batendo forte, pulsando em meu peito. As luzes continuavam piscando, como se o sistema elétrico estivesse falhando. Cheguei ao túnel com os pulmões queimando pelo esforço. Eu sabia que, se chegasse àquela saída secreta, a liberdade estaria ao meu alcance. Mas a sorte nunca esteve do meu lado. Assim que entrei no túnel, ouvi passos. Passos de guarda se aproximando. Eu não podia vê-los, mas sua presença estava ali, como uma sombra pairando sobre mim. Meu instinto me disse para correr mais rápido, que eu não poderia parar agora, mas eu sabia que, a cada segundo que passava, ficava mais perto de ser pego. No fim, não foi a fuga que me impediu, mas a traição. Não dos guardas, não da prisão, mas de Harris. O homem em quem eu confiava, que me ofereceu uma saída, me vendeu. Enquanto eu corria pelo túnel, senti uma pressão no peito, algo inexplicável, como se alguém tivesse colocado uma mão fria na minha alma. Alguém que sabia o plano, alguém que sabia para onde eu estava indo. Quando cheguei ao último trecho, a porta estava fechada. Não era a porta para a saída, era a porta para o inferno. Os guardas estavam me esperando, e Harris estava ali, me observando das sombras. Não me lembro como eles me prenderam novamente. Meu corpo estava exausto, minha mente entorpecida pelo desespero e pelo temor. Tudo o que sei é que, quando acordei, eu estava de volta na minha cela. O sonho de liberdade havia desaparecido, e a realidade ficou ainda mais cruel. Agora, anos depois, em um cenário muito mais sombrio, numa cela ainda mais isolada, entendo que eu nunca escaparei. O sistema é maior do que qualquer homem. A traição é mais profunda do que qualquer túnel. E, pior de tudo, os vestígios da minha tentativa de fuga permanecem em cada canto de Blackthorn, em cada sussurro entre as grades e em cada passo que dou em direção à morte. A fuga não foi apenas da prisão. Foi da minha alma. E agora não há mais jeito de voltar. Quando penso naquele verão, a primeira coisa que vem à mente é a calma, a quietude da ilha, o som do mar batendo contra as rochas, a brisa suave acariciando meu rosto. Escolhemos a ilha Belvoir por seu isolamento, um lugar ideal para escapar do barulho e da correria da vida cotidiana. Apenas eu e minha família, sem preocupações, sem agenda. Paraíso, ou assim pensávamos. Foi nossa primeira vez lá. Emily, minha esposa, e eu decidimos que precisávamos de uma pausa. Com o trabalho e as responsabilidades diárias, mal tínhamos tempo para nós mesmos. Então, depois de muita discussão e planejamento, reservamos uma casa perto da costa. A ideia era relaxar, aproveitar as pequenas coisas, o calor do sol, a areia macia entre os dedos dos pés, as longas caminhadas na floresta. Queríamos fazer da viagem uma experiência inesquecível para nossa filha Lily. Ela tinha apenas 6 anos, e seus olhos brilhavam de emoção desde o momento em que viu a casa no mapa. A casa estava longe da cidade, localizada num pequeno promontório de terra que se projetava em direção ao mar. Não havia muito mais por perto, apenas algumas vilas espalhadas ao longo da costa. Todas elas ocupadas por turistas que, como nós, buscavam escapar da rotina. A tranquilidade era quase assustadora. Os únicos sinais de vida eram as árvores balançando ao vento, os pássaros cantando à distância. Claro, o mar, sempre constante, sempre presente, com seu aroma salgado inconfundível. Os primeiros dias foram perfeitos. Começávamos nossas manhãs com longas caminhadas na praia. Lily corria ao longo da costa, coletando conchas e gritando de emoção toda vez que via um caranguejo ou alguma outra criatura marinha. Emily e eu caminhávamos ao lado dela, observando o ar se perder em seus jogos. Às vezes, apenas a olhávamos e sorríamos um para o outro, sabendo que estávamos fazendo a coisa certa, que estávamos criando memórias que durariam para sempre. Mas, com o passar dos dias, algo estranho começou a acontecer. Algo que não consegui identificar na hora, mas que foi se tornando cada vez mais palpável. Foi uma leve sensação no início, um toque na pele, uma corrente de ar frio que não tinha explicação. Pensei que fosse o estresse acumulado dos meses anteriores,
o fato de estarmos fora do nosso ambiente usual. Mas, com o passar do tempo, essa sensação de desconforto cresceu. Como se a ilha tivesse uma presença própria, como se não estivéssemos sozinhos, embora não tivéssemos visto mais ninguém. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. Acordamos cedo, tomamos café da manhã no terraço da casa, olhando para o mar. Lily estava particularmente animada naquele dia, como se algo a chamasse. Depois de um tempo, decidimos fazer uma caminhada na floresta ao redor da ilha. Emily e eu pensamos que seria uma boa ideia, algo diferente, para ver a paisagem de outro ângulo. Lily, claro, estava ansiosa para ir. Ela correu para a porta, pulando de alegria. A floresta era espessa e escura, embora fosse de manhã cedo. Havia algo sombrio no ar, algo que você não podia tocar, mas que te cercava como uma névoa invisível. Não havia muita vida, apenas as árvores que se mantinham imponentes como gigantes observando silenciosamente. Os pássaros raramente cantavam, e o estalar das folhas sob nossos pés era a única coisa que quebrava o silêncio. Lily corria na frente, como sempre fazia. Ela não conseguia ficar parada por um segundo, sempre explorando, sempre procurando algo novo. Emily e eu a seguimos a uma distância segura, aproveitando a caminhada, mas com aquela sensação estranha no ar, que simplesmente não desaparecia. Lembro-me claramente do momento em que a perdi de vista. Havia uma curva no caminho, uma pequena trilha que desaparecia entre as árvores. Lily corria na frente como de costume, e eu fiquei para trás, olhando fixamente para algo no chão, um pedaço de madeira podre, talvez. Quando levantei o olhar, não a vi mais. Olhei para Emily e vi a mesma confusão no rosto dela que eu sentia. Começamos a chamá-la pelo nome, brincando primeiro, pensando que ela tivesse se escondido para nos assustar. Mas logo percebemos que algo não estava certo. A área estava completamente silenciosa. Não houve resposta. Sem vento, sem árvores se mexendo, sem animais, apenas o silêncio absoluto. Começamos a caminhar mais rápido, chamando mais alto. Tudo o que tínhamos era o som dos nossos passos e o eco dos nossos próprios gritos. A ilha, que até aquele momento parecia tão tranquila para nós, de repente ficou vazia, desolada, como se tivesse engolido nossa filha. O medo cresceu em mim como uma sombra, obscurecendo todo o resto. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. A ilha era pequena. Como isso poderia ter acontecido? Como ela poderia ter se perdido tão rápido? Olhei para Emily e vi o pânico em seus olhos. Eu sentia o mesmo terror, mas não queria admitir isso. Eu sabia que precisava manter a calma, que se não fizesse isso, tudo desmoronaria. Procuramos por horas, vagando pela floresta, retornando repetidamente para o mesmo local. A ilha parecia ter sido transformada. Não era mais o lugar sereno que havíamos encontrado. O ar estava carregado de algo escuro, algo que eu não conseguia identificar. À medida que a luz começou a desaparecer, fomos forçados a voltar para casa, com o coração pesado e a mente cheia de perguntas sem resposta. No início, pensamos que Lily poderia ter se afastado um pouco mais do que o habitual, que talvez estivesse em algum canto da floresta brincando. Mas, com o passar das horas e o sol se pondo no horizonte, a realidade começou a se instalar. Nossa filha havia desaparecido. Ela não estava em lugar nenhum. Passaram-se 3 dias até que a polícia chegou à ilha. Foram dias intermináveis, cheios de desespero. Não havia sinal de Lily em qualquer lugar. A floresta foi vasculhada novamente, casa por casa, mas tudo em vão. Não havia pegadas, nenhum traço, nenhuma indicação de que ela havia estado ali. Ninguém tinha visto nada, e a sensação de que algo estava nos escapando, algo que não podíamos ver, ficou ainda mais forte. Os moradores da ilha, as poucas pessoas que viviam ali, não pareceram surpresos. Ninguém falou, ninguém disse nada. Na vila próxima, havia rumores de que talvez nunca deveríamos ter vindo, que a ilha, por algum motivo, não aceitava forasteiros. E, com o passar dos dias, os comentários viraram boatos e os boatos, sussurros assustadores sobre a natureza oculta de Belvoir. Tentei manter minha posição. Procurei respostas onde não havia nenhuma. Mas cada noite,
Quando olhava pela janela para o mar, sentia algo me observando. Algo antigo. Algo que estava lá muito antes de chegarmos. Minha mente começou a dar lugar à dúvida se nós fomos atraídos para a ilha como um sacrifício. Se Lily tinha sido escolhida para algo que não conseguimos entender. Eventualmente, os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A polícia desistiu da busca. A ilha não era mais um destino turístico. Tudo isso desapareceu da memória das pessoas, mas nunca para mim, nunca para Emily, nunca para nós. O verão acabou e com ele nossas esperanças. Mas a sensação de que Lily nunca foi embora, que ela está presa em algum lugar escuro da ilha, ainda permanece. Toda vez que fecho os olhos, eu a vejo correndo pela praia, assim como naqueles primeiros dias antes do pôr do sol. Para sempre. Às vezes penso que a ilha está me chamando, esperando que eu revele seus segredos, para me mostrar o que realmente aconteceu. Mas nunca mais voltei. E talvez nunca volte. Por quê? Embora eu seja atormentado pelo pensamento de não saber, o medo do que eu poderia encontrar é muito maior. Tudo o que sei com certeza é que, em algum lugar de Belvoir, minha filha ainda está esperando, presa entre as árvores e o mar, num lugar que não pertence a este mundo. E enquanto eu estiver vivo, serei sempre seu prisioneiro.